Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer aqui uma reação em corte falando sobre o mercado da bola do Flamengo e uma possibilidade que surgiu no momento, né? Uma troca entre Plata e Paquetá com um valor a mais. Parece que o West Ham está interessado no jogador do Flamengo. Será que o Flamengo vai liberar? O Felipe gosta muito dele. Vamos ver nesse vídeo aqui tudo sobre isso também. Então, sem mais enrolações, fica agora aí. Bom vídeo. Vamos para o futebol carioca. Botafogo e Vasco da Gama venceram na competição e o Diniz pediu para que o Ryan permaneça no Vasco. Depois de perder para o Bangu na última quarta-feira, o Flamengo já se reapresentou de olho na próxima rodada do Campeonato Carioca. No sábado, o rubro-negro enfrenta o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. E a tendência é que mais uma vez a equipe rubro-negra que comece a partida seja composta por jovens do Sub-20. Vale destacar que até agora o Flamengo fez 2 jogos em 2026 e ainda não conseguiu nenhuma vitória. Empatou com a Portuguesa e foi derrotado pelo Bangu na última quarta. A grande notícia do dia, no entanto, fica por conta da novela envolvendo Lucas Paquetá e a equipe rubro-negra. Isso porque o treinador do West Ham, o português Nuno Espírito Santo, falou em entrevista coletiva antes da rodada da Premier League e foi questionado sobre a situação do meia brasileiro que pertence à equipe inglesa. De acordo com o comandante do West Ham, essa é uma situação que precisa ser resolvida o quanto antes. Segundo ele, grandes jogadores precisam permanecer na equipe para ajudar o time inglês a sair da zona do rebaixamento. Apesar disso, Lucas Paquetá já conversou com o treinador português e externou seu desejo de retornar ao futebol brasileiro e, consequentemente, ao Flamengo. O clube inglês já se mostra um pouco mais flexível em negociar o atleta. Antes, a pedida girava em torno de 60 milhões de euros. Nos moldes atuais, no entanto, a expectativa é que o Flamengo consiga chegar a um acordo com o West Ham com valores que giram em torno de 40 a 45 milhões de euros. No entanto, o time inglês faz uma nova exigência de liberar Lucas Paquetá apenas no meio da temporada, o que seria para nós aqui no Brasil, já que para o futebol europeu o meio do ano significa o fim da temporada para eles. O Flamengo ainda avalia essa situação e ficou de dar uma resposta nos próximos dias. Já o ataque rubro-negro, essa é uma posição que a direção do Flamengo não tem muita pressa. Até mesmo porque o atacante Pedro está em condições e, caso haja uma necessidade, Bruno Henrique pode ser deslocado para essa posição. Vale destacar também que o Flamengo acertou a venda do Wallace Yan para o Red Bull Bragantino. Os valores giram em torno de 10 milhões de euros. Com essa venda, o Flamengo chegou ao ano de 2026, ainda em janeiro, com mais de 100 milhões de reais recuperados através de vendas de jogadores. A tendência é que o Flamengo ainda negocie mais um atleta. Este deve ser o atacante Michael, que interessa ao Santos e já aceitou reduzir o salário para jogar na Vila Belmiro em 2026. Falar do Paquetá, que eu sei que todo torcedor do Flamengo quer saber sobre isso aqui, ó. Tem a matéria do Cauê e da Luísa Sá, uma atualização da negociação que o Paquetá promete ir ao limite pela liberação imediata e o Flamengo tenta acelerar esse acordo com o West Ham. Porque é aquilo que a gente tem falado, né? Num primeiro momento, a barreira era financeira. Isso foi praticamente resolvido, né? Num primeiro momento, o West Ham queria o quê? 60 milhões de euros. Muito caro para o Flamengo. O Flamengo ofereceu 35, mais 5 de bônus. Poderia chegar nesse total de 40 milhões de euros. Ainda assim, um grande investimento para um clube brasileiro. Seria a maior negociação da história de um clube brasileiro. E o West Ham falou, não, quero 50. Mas já aceitou os valores do Flamengo. Agora, a barreira é a data da apresentação. Porque a Premier League termina no final de maio e o Lucas Paquetá e o Flamengo querem uma apresentação imediata. Só que a situação do West Ham na Premier League é desesperadora, porque o time está na zona do rebaixamento, está 7 pontos distante ainda para sair da zona. O técnico do West Ham, o Nuno Espírito Santo, deu uma entrevista ontem dizendo que é muito importante
que essa negociação seja resolvida logo. Deixou claro que o Lucas Paquetá é titular, embora não tenha participado das últimas 2 partidas por conta de uma lesão nas costas, mas que ele é muito importante nessa briga contra o rebaixamento e que ele conta com ele. Mas deixou nas entrelinhas essa situação de que se você não pode ter o jogador, que pelo menos se resolva logo, porque ele precisa de todo mundo mobilizado nesse momento tão delicado da equipe inglesa na Premier League. Então, o que o Flamengo conta? Com essa vontade do jogador. Não vai fazer muito sentido também, né? Imagina o Flamengo compra o jogador e empresta pro West Ham por alguns meses, o jogador já tá focado em outro projeto, pode sofrer uma lesão, não faz muito sentido, né? E outra, se o time é rebaixado, o preço cai também da negociação. Então, hoje o West Ham tem uma negociação, né? Tem uma proposta, tem um jogador que quer muito ir, então é nisso que o Flamengo aposta. O Flamengo admite emprestar? Até admite, mas não é o que deve acontecer. Hoje é um dia importante, talvez a gente tenha uma definição e a gente está, obviamente, acompanhando com todos os nossos repórteres todos os passos dessa negociação. Agora vamos trazer a Estelinha. Estelinha tá lá. Vamos voltar com o Rafael Marques agora no Rio de Janeiro para falar de Lucas Paquetá no Flamengo. Rafael Marques, temos novidades? Será que é para agora? É para o final do ano? Quando que vem o Paquetá no Mengão, Rafael Marques? A cada instante que passa, mais aumenta a pressão do jogador para cima do Nuno Espírito Santo e dos dirigentes do West Ham, meu querido João. A vontade dele é quase que insana de voltar a vestir a camisa do Flamengo já em caráter imediato. E o Flamengo, a última posição que nós temos a respeito disso é essa, já está disposto até a, quem sabe, aceitá-lo somente a partir de maio, mas vai tentar insistir para que ele venha em caráter imediato, já chegue agora para fevereiro, né, ajudando o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Carioca inteiro e também nas primeiras rodadas da Conmebol Libertadores. É esta questão que envolve o momento exato da transferência que está pegando para que a negociação seja dada como sacramentada. Os valores já foram equacionados, 35 milhões de euros, uma pedida inicial de 60 milhões da equipe do West Ham, não só para o Flamengo, como para outros clubes interessados. Ela foi diminuindo gradativamente, até porque a gente sempre fala isso, falei isso sobre a questão do Ryan, repito, sobre a questão do Paquetá. Jogador de mercado sempre joga onde quer, então sabedor o West Ham que teria em seu elenco um jogador insatisfeito, querendo voltar para o Flamengo, a tendência é que ele acabe facilitando um pouco do ponto de vista financeiro esta negociação. Mas o entrave está justamente no momento em que o Paquetá vai chegar, se agora imediatamente ou somente a partir do mês de maio. Uma outra notícia envolvendo o Flamengo está lá em espn.com.br, reportagem assinada pelo Pedro Ivo Almeida e pelo Diego Garcia, a situação envolvendo o Gerson. O Flamengo acionou o TJ do Rio de Janeiro, a 25ª Vara Cível da capital, contra o Gerson por uma questão envolvendo a sua saída do Flamengo para o Zenit, e essa ação versa sobre uma multa que o Gerson e o seu staff terão que pagar ao Flamengo pela quebra antecipada do contrato de imagem. O valor da ação é de 42.750.000 reais. Quando o Flamengo soube que o Gerson estava acertando a sua transferência para o Zenit, o clube comunicou à equipe russa desta situação. O caso passou, né, um semestre se foi, e agora que o Cruzeiro contrata o Gerson, a situação volta à tona e o Flamengo move a ação contra o jogador e a empresa que cuida da sua carreira, pedindo esse valor em função da quebra do contrato de direitos de imagem. Enfim, os assuntos do futebol nessa época do ano falam muito também sobre o extracampo, mais até do que propriamente o campo, João. 100%, Rafael Marques. A gente estava falando aqui com o Diego Garcia sobre bastidores do Vasco, agora você traz bastidores do Flamengo. Essa do Gerson também acho que é furo do Pedro Ivo e do Diego Garcia também, viu? Essa de direito de imagem aí que o Flamengo recorre do Gerson, que agora é atleta do Cruzeiro. Vamos falar de novela agora? Maria del Bairro, tô zoando. Paquetá, hein, gente? Eu tava lá nos Estados Unidos, lá Paquetá, e vai Paquetá, e o Paquetá, cadê o Paquetá? 35 milhões, também paga, bigode, Fernandão. Se for isso, acho que equivale, né, Fernando? Pra vir agora? Pô. Agora, pra já pegar o Corinthians agora dia de fevereiro aí agora. Já primeiro. No Pix, pô. Sim, eu acho que agora, pelo que a gente tem de informação, a única indefinição
É por conta dessa chegada dele. Se vai ser agora, se vai ser no meio do ano. O West Ham quer que ele fique lá até o final da temporada de lá, que é em maio. Mas o Flamengo parece que não quer aceitar isso e conta muito com a ajuda também do Paquetá, que já deixou muito claro, não só para o treinador, mas também para a diretoria lá do West Ham, que ele quer voltar e quer voltar para o Flamengo. A informação que a gente tem é que hoje tem uma reunião entre as duas partes, né, entre o Flamengo e o West Ham, para definir isso aí. Vamos ver. Eu acho que, assim, não sei se o West Ham vai aceitar liberá-lo assim tão fácil, mas talvez, se for o caso, aumenta um pouquinho esse valor aí, já que é 35 com mais 5 de bônus, bota 40 com 5 de bônus para ele chegar agora. Porque, tudo bem, ter o Paquetá agora ou em maio, o impacto dele é muito grande, independente do tempo que ele vier, da época que ele vier. Mas se ele vier agora, a gente não pode esquecer, o Flamengo tem nesse início Supercopa, Recopa Sul-Americana e o próprio Campeonato Carioca. Isso então, é um assim, ponto que está pegando. O Flamengo quer a liberação do meia, do Paquetá, mas admite esperar até 3 meses. Que é maio, que a temporada lá acaba em maio. Mas assim... E o West Ham tá perdido. O West Ham tá na zona do rebaixamento, tá 9 pontos. Mas ele quer sair agora. Então, justamente, o Flamengo conta muito com isso. Com a vontade dele, com a força que ele tá fazendo para vir agora. Então vamos ver, hoje eu acho que a gente pode ter talvez um final dessa novela. Não sei se feliz num contexto geral, né, do fato dele vir agora, mas eu acho que hoje a gente já vai ter um direcionamento que vai ser muito Mas próximo. chega dono da camisa do time, da posição. Absolutamente. Pô, GV, não tem como você trazer um cara do peso do Paquetá no futebol mundial mesmo. Onde? Jogando, na minha opinião, até para não mexer na estrutura, ele jogaria do lado direito do Flamengo. Concordo. Para sair do lado direito para dentro, para fazer essa parceria que hoje o Carrascal faz, porque do lado esquerdo. O Flamengo vai jogar, um dos dois lados vai ter um ponta, vai ter um cara específico para fazer o lado do campo, para usar o fundo, para vir para dentro, e o outro lado vai ser o meia, como tem feito nos últimos anos. Joga com o meia central, como o Arrascaeta, para se aproximar do centroavante, pode ser o Pedro Bruno Henrique, e o cara do lado. Na minha opinião, seria vai voar aqui, se o Paquetá. GV, o Paquetá entrega uma coisa que poucos jogadores na posição dele entregam. O quê? Danças. Também. Faz Muitas parte. Pô, a gente vai ensinar pra gente. Vai ser bom pra A gente já vai aprender pra Vai quando ser ele bom pra vier. gente. A gente vai abrir o programa fazendo, vai ser GV, difícil. técnica, fisicamente, ele é um cara que entrega muito pro meia de construção, pro meia que tem gol, pro meia que consegue dar bons passes. Ele tem a bola aérea ofensiva e defensiva bem interessante. O Paquetá dentro do futebol mundial, ele não está num nível, numa prateleira maior, por causa do problema que ele teve com relação à suspeita de envolvimento em apostas esportivas. Porque se não fosse isso, ele já estava no City há muito tempo, ou em qualquer outro lugar do planeta com relação a um nível muito maior de competitividade com relação a títulos. Já que isso não aconteceu por um problema que, enfim, está fora do nosso controle, ele quer voltar para um time que ele sabe que vai brigar por títulos todo ano, onde ele foi criado e tem totais condições de jogar e render. E o mais importante, Flavinho, que é o quê? Estar na Copa do Mundo desse ano de 2026, podendo ser um dos titulares, está à disposição do nosso querido Joel Santana, italiano, Carlo Ancelotti. E não vamos esquecer que o Paquetá teve sondagem lá agora, porque todo mundo sabia lá que ele estava a fim de sair. Teve sondagem do Tottenham, teve sondagem do Chelsea, e ele falou, não quero, eu quero voltar ao Brasil, eu quero voltar ao Flamengo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, até porque o Marcos Mota, que hoje está lá na direção do Flamengo também, um dos maiores advogados aí que a gente tem no futebol brasileiro, e o Flamengo tem muita sorte de tê-lo, ele sempre disse, já há muitos anos, quem controla o jogador, controla a operação. E é a mais pura verdade. Se o cara quiser sair, ele vai fazer força para sair, ele vai forçar até o momento que ele conseguir sair. E se eu quiser vender ou tiver dinheiro para pagar, tá resolvido o problema. Exatamente. É isso aí, pô. Porque assim, recusar. O Tottenham eu nem digo, porque assim, lá na Inglaterra é muito grande, mas a gente aqui no Brasil não é impactado dessa forma. Mas acabou de ganhar a Liga Europa. Ok. Ainda assim, se você for na rua e perguntar como é o símbolo do Tottenham, ninguém sabe. O Chelsea toda hora tem um monte de brasileiro brilhando lá. O Chelsea jogou a final do Mundial, ganhou a final do Mundial, que todo mundo, da Copa do Mundo, todo mundo assistindo. Perdeu pro Flamengo. Tomou uma sapatada do Flamengo. Deu sorte que ele não pegou o Flamengo na final. E pra vir pro Flamengo é porque quer muito vir, né, Fernandão? E assim, essa identificação também é maneira, né? É muito o cara legal. voltar pro lugar que ele saiu e com dancinha do Paquetá. E encontra um Flamengo diferente. O Paquetá pegou o processo de reformulação, mas esse Flamengo de hoje é um Flamengo muito superior ao que ele deixou. E isso é interessantíssimo, até pra gente ter a sensibilidade de perceber o lado humano. Porque o Tottenham,
obviamente, está oferecendo mais do que o Flamengo está oferecendo. As outras equipes, o Chelsea, obviamente, estão oferecendo mais, porque o West Ham pagou 63 milhões de euros, ou de libras, ou Flavinho. Agora eu não me lembro Não exatamente importa, o que foi. é dinheiro para Dedéu e muito mais do que o Flamengo está oferecendo. Mas acho que foi euro, porque ele veio do Lyon. Então, para um Paquetá que está no melhor momento físico, técnico, tático da carreira dele, porque o cara está com 28 anos. E essa idade, até um pouco tempo atrás, pode se estender um pouquinho mais, até pela tecnologia que hoje chegou ao futebol para dar mais longevidade ao jogador. Ele está no melhor momento da carreira dele. E ele está pronto para vir para o Flamengo fazer um campeonato que ele acha que pode fazer junto com esse timaço que o Flamengo tem, né? Porque o Flamengo está tentando construir duas equipes totalmente competitivas para esse ano de 26 e recebeu o Paquetá, um jogador de nível mundial. É a melhor coisa que podia acontecer pro futebol do Flamengo. E brasileiro também, né, Flávio? Você acho que até o cenário sul-americano. Valoriza muito o nosso campeonato. E GV, ele tem 28 anos. Eu tô vendo, tem uma galera que tá me irritando, mas tá me irritando. Eu ia falar que tá me tirando os cabelos, mas não tenho nem cabelo pra ser arrancado mais. Mas tem gente falando, mas o Paquetá já tem 28 anos, você vai investir 40 milhões de euros e o poder de revenda. Dane-se o poder de revenda. Dane-se o poder de revenda. Eu vou falar só uma coisa aqui. O Flamengo investiu, acho que 40 milhões de euros. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta. Desses 3 jogadores. O Flamengo ganhou tudo. Como diz o BAP, ganhou a P toda. E tu tá chateado porque não vai revender? Para de ser Pelo chato, amor de Deus, não é chato, não. Esses Enzo aí. Quero dar um super abraço aqui, um super beijo na Aline, da Saúde e Ortodontia. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa em geral falando sobre o Flamengo e Paquetá. Hoje é um dia decisivo porque, com certeza, o Flamengo já está negociando essa vida do jogador imediato. O jogador já expressou o seu desejo, né? Disse que está forçando diariamente sua saída. Ele não quer ficar lá, não está bem. Sua saúde mental não está das melhores. Então ele quer voltar para um lugar que ele se sente bem. A torcida ama ele. Então, com os amigos do seu lado, isso tudo conta, né? Então, com certeza o futebol dele vai melhorar. Porque foi o mesmo caso que aconteceu com o Adriano. O Adriano, depois que ele perdeu o pai dele, ele não conseguiu jogar mais bola. Voltou para Rio de Janeiro, né? Para onde ele se sentia melhor para cuidar dessa saúde mental, né? Então, acredito que o Paquetá está passando um pouco por isso, né? Ele quer voltar para cá, para suas raízes, rever seus amigos, voltar aquele ano que ele tinha antes, e ele não vai receber bem, né? Mal, ele vai receber bem, né? Ainda tem isso, né? E vai ficar também muito mais visado para ir para a Copa do Mundo. Se você gostou do vídeo, galera, já vai deixando o seu like aí, inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.